Saudações a todos, salve Maria. Estamos iniciando aqui mais um TED Talk. Desta vez vamos abordar um tema bastante recorrente nos meios conservadores, especialmente entre alunos do falecido professor Olavo de Carvalho, que é a formação do imaginário. Para tratarmos do tema, temos aqui mais um convidado que na verdade já é de casa, né? Já gravou vários vídeos para o canal, que é o senhor André Messias. Poderia se apresentar? Então, gente, esse vídeo aqui foi um pedido dos comentários, né? Pra gente tratar sobre esse assunto, mas eu já estava querendo tratar há muito tempo. É um assunto que eu realmente já estava querendo tratar, porque é um assunto muito importante. Eu acho um assunto muito importante, mesmo que o professor Olavo tenha morrido, a obra dele ainda persiste, né? A obra dele ainda persiste no mundo, com seus alunos, com seus filhos, principalmente com o Luiz Gonzaga de Carvalho, né? Que a gente vai tratar dele aqui nesse vídeo. Então, é muito importante a gente falar sobre esses assuntos. E não só por ele, não só por ele em si, mas outras pessoas que propagam esse tipo de pensamento que é até bem antigo, né? A gente vai falar aqui no vídeo. Eu cheguei a fazer no passado um curso sobre isso, que tocava nesses assuntos. Era sobre temperamentos e a educação do imaginário, se eu não me engano, é o nome do vídeo. Eu tratava um pouco dos temperamentos, mas o foco principal do curso era refutar a teoria das 12 camadas, o Ítalo Marcilli e o Olavo, em alguns pontos, né? Então, quem quiser fazer o curso, pode fazer, o curso ainda está à disposição, né? Eu trato sobre isso no curso, né? E quem quiser uma coisa mais aprofundada sobre esses pontos, assim, mais específico que eu vou tratar aqui, pode, se quiser acessar o curso, pode acessar, né? Quem quiser uma opinião mais aprofundada. Eu vou tratar aqui, né, sobre o assunto, mas eu tenho uns pontos que eu não vou me aprofundar tanto. Então, quem quiser acessar o curso, pode acessar. Assim, um ponto também importante a tratar é a sequência de vídeos que eu estou planejando fazer. Muitas pessoas perguntaram isso, né? O ideal seria fazer primeiro um vídeo sobre aquela questão da masculinidade, que não era para sair naquele dia, aquilo foi mais, como eu falei no próprio vídeo, foi mais um quebra-galho, né? Agora um sobre educação do imaginário, que é esse, e a gente está planejando um vídeo sobre Nietzsche. Só que o vídeo sobre Nietzsche eu quero reler, na verdade, porque eu já li a biografia dele para tratar um assunto. Então eu preciso de tempo para reler a biografia e tal, para poder fazer um vídeo certinho, sabe? Eu não gosto de fazer coisas assim sem ter um estudo prévio antes. Então eu acho bom. Então talvez possa sair o vídeo do Nietzsche, se não for o próximo, talvez seja o outro, né? Só deixando claro assim. Bom, então, dito isso, essa explicação. Só mais uma coisa. Eu criei um e-mail, recentemente alguns dos inscritos estavam querendo entrar em contato comigo, mas não conseguiam entrar. Por que não conseguiam? Porque eu não tinha um contato meu. Alguns achavam um perfil no Facebook, mas aquele é um perfil mais pessoal, aí era uma parada meio complicada. Então o que eu fiz? Eu criei um e-mail, né, que é dedemiguel333@gmail.com, né? Então vocês dêem uma olhada nisso, né? Quem quiser me mandar um e-mail, alguns já mandaram, e a gente está pretendendo fazer um vídeo, que talvez não saia no domingo, mas saia durante a semana, de eu respondendo os e-mails, né? Porque já veio alguns comentários aí, a gente está fechando as perguntas, quem quiser mandar a pergunta para a gente responder, a gente vai responder. Eu já vi que tem alguns, já preparei algumas respostas, então fica aí o detalhe. Quem quiser entrar em contato comigo pode mandar por lá também, né? Bom, dito isso, vamos começar aqui o vídeo sobre a educação do imaginário. O que a gente entende por educação do imaginário, né? Educação do imaginário é uma tese defendida pelo professor Olavo de Carvalho, pelo falecido professor Olavo de Carvalho, e pelos seus alunos, que é atualmente defendido. Por exemplo, posso citar aqui como páginas assim que eu vejo que, não tanto em questão de relevância acadêmica, mas em questão de audiência, né? São muito propagadas. A contra os acadêmicos. Contra os acadêmicos, né? É uma página contra os acadêmicos que propaga esse tipo de pensamento, né? Eles têm até uma lista de leitura e tal, etc. Então, o que diz basicamente? É falado pelo professor Olavo que nós não podemos ascender para a vida intelectual sem primeiro educar a nossa imaginação. Então é necessário primeiro educar a imaginação, porque a imaginação seria um sentido um pouquinho mais primitivo. Então é necessário primeiro educar a imaginação para depois ascendermos à vida intelectual, né? Então eles recomendam, por exemplo, você não vai ler Santo Tomás de Aquino. Não. Você vai ler primeiro a Ilíada, a Odisseia, esses livros clássicos, para fomentar a sua imaginação. E aí, posteriormente, você tem acesso a essa via intelectual. Esse pensamento que ele prega lembra um pouco outro pensamento que não é tanto o professor Olavo, se bem que eu já vi ele falando uma coisa nesse sentido, mas não é tanto ele que falava sobre isso, né? Que é um pensamento que prega que a ficção é uma forma de divertimento que
não pode ser tolhida, né? Então a gente não precisa se atentar com o conteúdo que a gente está vendo, né? A gente não precisa se preocupar com o que a gente está vendo, se é coisa de escrúpulo, se é coisa de visão ruim e tal, etc. Então, esse pensamento diz, esse outro pensamento que eu já vi o professor Olavo propagando, já ouvi propagar, mas só que ele não defendia abertamente esse tipo de coisa. Que é um pensamento que a gente pode consumir qualquer obra ficcional, qualquer obra de ficção, sem se atentar com os problemas que ela tem, sabe? Tipo, desliga o cérebro, ficção para se relaxar e tal. Não precisa ficar se preocupando com isso. Então, a gente vai ver que isso é bem problemático, né? Então, esse pensamento do professor Olavo, junto com esse outro pensamento, permeia os mesmos. Então, a gente vai abordar nesse vídeo os perigos desse tipo de pensamento, certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que começar com um pouco de história, né? Vamos voltar um pouco no tempo. Esse pensamento da educação do imaginário e tal não é novo, não. Está longe de ser novo. Há um livro muito bom do Monsenhor Gaume, acho que é assim que se fala, Gaume, que é O Verme Roedor ou o Paganismo na Educação. O que é que acontece? Voltando um pouco no tempo, a igreja teve um período de ascensão, principalmente na Idade Média. São Tomás de Aquino, etc. O professor Nogueira trata sobre isso, que as teses de São Tomás de Aquino foram condenadas posteriormente por Etenia Tampina. E aí nós tivemos alguns problemas a partir daí, né? Teve uma morte do tomismo clássico, assim, etc. Bom, o que acontece? Aconteceu que naquela época, quando aconteceu a queda de Constantinopla, muitos pensadores vieram do cisma, né, do Oriente cismático, para o Ocidente. Muitos pensadores intelectualizados, muitas obras pagãs desse estilo vieram. Esses pensamentos que vieram importados lá do Oriente chegaram e despertaram o interesse de uma certa elite. Uma elite que se dizia católica, mas já estava flertando com algumas ideias bem complicadas, né? Umas ideias bem delicadas. É importante falar sobre isso porque teve uma certa explosão de heresias, né? Nesse período, assim. Nós podemos citar que muitas vezes, nesse período da Idade Média e tal, posteriormente, a ficção era um meio para propagar esse tipo de coisa. É o caso, por exemplo, do próprio Dante, né? Dante escreveu a Divina Comédia, né? Muita gente ama ele, é apaixonado por ele, né? Inclusive já teve papas que o veneraram. Não o colocaram como santo, mas disseram que a sua escrita era magnífica, né? Se eu não me engano, o Bento XV chegou a falar sobre isso, mas enfim, é uma opinião como doutor privado dele. Bom, Dante, no próprio na Divina Comédia, e aqui eu não estou criticando a Divina Comédia, tá bom? A Divina Comédia tem seus pontos bons, é um livro que eu acho que é bom de se ler. É um livro que dá para se ler. Mas só que tem os seus problemas na Divina Comédia. Tem ideias extremamente complicadas, por exemplo. E aí a gente já entra nessa ideia. Na parte que Dante chega no purgatório para ver Beatriz, é interessante isso, né? Que tem Beatriz lá, mas a Beatriz de Dante, ela não parece ser uma mulher comum, né? Ela é transportada por Cristo, então, enfim, é bem complicado. Dá a entender que essa Beatriz, né, que Dante fala, é a sabedoria gnóstica, né? É a sabedoria perene, né, que os perennialistas falam. Não dizendo que Dante era perennialista, mas essa é a sabedoria. Que é aquela ideia que existe uma doutrina secreta, escondida, exotérica, que está oculta pela hierarquia da igreja. Então, a igreja do poder. O próprio Leonardo Boff fala sobre isso também, né? Ele tem um livro, né? A Igreja, Carisma e Poder. Leonardo Boff, que muitos só falam do comunista, mas ele tem um lado gnóstico, né? Então, nesse livro, Igreja, Carisma e Poder, o Boff fala. Ele fala claramente lá. Tem a Igreja do Poder e a Igreja do Carisma. A Igreja do Poder tem que ser esvaziada, tem que ser destruída para dar lugar à Igreja do Carisma. Essa ideia não é dele só, essa ideia existe desde da Idade Média, talvez até mais antigo. E a gente vê presente no Dante, vê também presente no professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo, no seu livro O Jardim das Aflições, falava que a doutrina do cristianismo... Ele também falava em post isso, que a doutrina do cristianismo só foi desenvolvida muito tempo depois. Que o cristianismo foi uma experiência pessoal, né? E que a sua doutrina só foi desenvolvida muito tempo depois, né? Foi com o tempo, ou seja, existe uma hierarquia e essa hierarquia não tem a verdadeira essência do cristianismo. A essência do cristianismo, o cristianismo é um testemunho, é uma questão mais de presença e tal. Não tem tanto a ver com a doutrina, né? É muito parecido com o Boff. A diferença é que o Boff fala que você tem que colapsar a igreja, você tem que destruir a igreja do poder. O Olavo não falava isso, dizia que tinha que manter essa aparência, muito por influência guenoniana, né? Tinha que manter essa aparência, né?
exotérica para preservar o esotérico, né? Basicamente isso que ele Olavo dizia. Então, essa Beatriz do Dante na Divina Comédia lembrava muito uma sabedoria esotérica. E chega um momento do livro que a águia imperial cobre Beatriz e Beatrix vira Meretrix, ou seja, vira uma meretriz, né? É aquela noção de que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, propagada inclusive por adventistas. Então, aquela ideia que a águia imperial, que seria Constantino, né, teria tomado a Igreja e aprisionado essa doutrina e transformado a Igreja numa meretriz, né? Então, isso está presente nessa obra. Então, essas doutrinas começaram a chegar. E esses pensamentos pagãos e tal começaram a voltar com força. Chegou ao ponto que a elite da época, começou a educar os seus filhos partindo do paganismo, usando essas obras pagãs, usando pensamentos pagãos, etc. E o Monsenhor Gumi fala nesse livro do Verme Roedor, né? O paganismo na educação. O que é que ele trata no livro? Como essa elite começou a educar os filhos com um falso eruditismo, começou a dar essas obras pagãs, essas obras cheias de erros, cheia de filosofias erradas, cheia de doutrinas erradas, começou a dar para os seus filhos esses livros, estimulando um falso eruditismo. Ou seja, a pessoa lia esses livros que, na visão deles, é uma coisa culta e tal, etc., e estava carregado dessas ideias pagãs. Chegou ao ponto que nós vivemos a crise do Renascimento, que o Renascimento tivemos pensadores que propagaram ideias absurdas, contrárias à Igreja, e tudo isso culmina na Revolução Protestante e muitos outros problemas. Então, a cristandade começou a morrer muito por causa disso. Foi propagado o paganismo, teve esse paganismo na educação, de uma forma desregrada, ou seja, deram esses livros para crianças que, tipo assim, não tinham filtro, né? Adolescentes não tinham filtro para discernir o que era certo, o que era errado, né? Achando que era uma boa forma de educação, e gerou um enorme problema. Aí gerou as heresias, gerou um monte de... Então, esse é o ponto que eu estou querendo chegar aqui. Então, essa tese do Olavo não é nova. Não é nova, ela é antiga, né? É uma tese antiga, desde essa época. E a gente viu que o resultado não foi bom, né? O resultado foi péssimo, na verdade, né? A cristandade entrou em colapso, né? Muito por causa desse tipo de pensamento. Então, enfim. Então o Olavo trouxe de volta isso. Muito porque ele trouxe de volta isso. E aí os alunos dele ficam com ódio, né? Mas essa é a verdade. O Olavo trouxe de volta porque ele tinha uma ideia de implementação de doutrina, mesmo que ele dissesse que o cristianismo não é doutrina, ele próprio tinha uma ideia de implementação de doutrina, que não era uma ideia católica. Ele tinha uma visão perennialista. Então, ele propagar esse tipo de ideia ajudava no projeto dele, né? No projeto de poder dele, né? Assim, de influência dele, etc. Então, por isso que ele propagava esse tipo de coisa. Então, enfim, o que é que acontece? Então, esse é o fundo histórico, né? Então, o que a gente viu no futuro, o que a gente viu no passado está se refletindo no futuro agora. Mesmo que o Olavo tenha morrido, a contra os acadêmicos ainda está aí, os pensadores ainda estão propagando esse tipo de coisa. Por que propagar esse tipo de coisa? Porque a ficção é o meio mais fácil de você conseguir incutir ideias erradas na pessoa. E a gente vai explicar aqui o porquê. Bom, agora a gente vai falar sobre os sentidos internos. Então, a gente vai precisar falar um pouco de psicologia atomista aqui. Todo mundo sabe que o ser humano é corpo e alma, né? Todo católico sabe que, na verdade, todo católico, né? Que o ser humano é corpo e alma. Só que São Paulo fala nas escrituras o seguinte: estejam firmes em corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito é o espírito de Deus que habita a alma do ser humano? Não, isso não tem nada a ver. Né? Isso aí a gente até já falou no vídeo sobre contra os ortodoxos, que isso é uma heresia. Né? O que acontece? São Paulo faz uma seguinte divisão. Nós temos o corpo e nós temos a alma. E a alma tem operações racionais, que é o intelecto e a vontade. Né? Então, a alma racional, São Paulo chama de espírito. Mas não é como se a gente tivesse duas almas, uma alma sensorial e uma alma racional. Não. É a mesma alma. Só que a nossa alma, diferente dos animais, tem intelecto e vontade. Certo? Então a nossa alma tem... que esse é o sopro divino que é dado a nós. Isso é o que nos diferencia dos animais. Né? É isso que nos diferencia dos animais. Mas vamos lá. O ser humano tem sentidos externos, que eu acho que aí todo mundo sabe. Audição, olfato, paladar. Né? Todo ser humano sabe. E nós conhecemos por meio de nossos sentidos. São Tomás de Aquino falava sobre isso. Conhecemos por meio de nossos sentidos. Né? Muito bem. Só que além disso, temos sentidos internos. Isso aí pouca gente fala. Né? Pouca gente comenta sobre isso. E isso os animais também têm, porque isso é um componente da alma sensorial. Né? O que acontece? São 4 os sentidos internos, segundo São Tomás de Aquino. Né?
o senso comum, a imaginação, a memória e a cogitativa, né? Que nos animais é chamada de estimativa. Vamos lá. Vamos explicar cada um, né? O senso comum é o sentido que permite ao homem perceber a realidade de modo unificado. Então é o que ele junta os sentidos. Então, por exemplo, se eu começar a fazer um barulho, pega um copo de metal e começa a bater nele. O meu ouvido está ouvindo barulho. Os meus olhos estão vendo eu bater no copo. Mas é o senso comum que liga que liga os dois e diz, o som está vindo daquele copo. Então é ele que faz essa função, certo? Então, ele é aquele que distingue, né? Que o nosso olho não pode distinguir o branco do doce, né? Essa questão dos sentidos. Então o senso comum faz isso, né? A gente tem outro que é a imaginação, e esse é o ponto principal de tudo, né? Que é importante então destacar isso. O que a imaginação faz? Ela permite que o ser sensitivo perceber as sensações enquanto elas estiverem ausentes também, né? Então, basicamente, o que a imaginação faz? Ela abstrai as impressões para que sejam usadas no futuro. Então, a gente vê alguma coisa, a gente percebe alguma coisa, alguma sensação, algum sentido, e a imaginação joga na nossa cabeça. Então, assim, a gente tem, sei lá, a gente viu quando a gente era criança um dragão, viu quando a gente era criança sei lá, um pterodátilo, essas coisas. A imaginação abstrai, mesmo sem estímulo, isso. Ela abstrai na nossa cabeça, mesmo sem um estímulo, uma visão de uma luta do dragão com o pterodátilo. Assim. Basicamente isso que a imaginação faz. Então, é basicamente relacionado com essa questão da fantasia, né? Certo. Então, basicamente isso. A gente tem a memória. O que é a memória? A memória todo mundo já sabe, né? É o arquivo onde são armazenadas as nossas informações, né? Essa é a memória. A memória acho que é o que a maioria das pessoas já conhecia, né? E a gente tem a cogitativa. O que a cogitativa faz? A cogitativa compara as informações armazenadas e pode criar novas situações. Ela prepara as imagens particulares, fazendo-as mais perfeitas de conteúdo em potência, para que sejam transformadas em um ato universal pelo intelecto. Tá bom? E o intelecto vai até os sentidos externos e abstrai ou extrai a sua essência. Então, a cogitativa é o que prepara, nos ajuda a discernir as coisas. Então, por exemplo, na estimativa, que é o caso dos animais do gato, o que o gato vê, por exemplo? O gato está andando, e ele vê que um outro gato entrou no buraco, ouviu um grito, um latido de cachorro, e o gato parou de sumir. Ele percebe que ali tem perigo, e ele vai embora. Ou seja, ele juntou as informações dos sentidos e tal, etc., e criou uma certa crítica. Então, nossa cogitativa faz mais ou menos isso. Então, a nossa cogitativa, ela unifica, né? Ela prepara as imagens, fazendo-as mais perfeitas de conteúdo em potência, certo? Ela compara as informações, né? Unifica, compara, certo? Ela compara e unifica as informações. E aí é o intelecto que abstrai. O intelecto é que vai permitir que a gente raciocine. Isso que os animais não fazem. Raciocine. E raciocine de uma forma, de certa forma, atemporal. Porque o cachorro, quando tu bate no cachorro, sei lá, ele começa a chorar, logo depois ele pode se levantar e agir como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o cachorro só vive aquele momento. A alma do cachorro não tem uma parte intelectual. Ele só vive para aquele momento. Ele só percebe para aquele momento. Nós, seres humanos, conseguimos... Enquanto estamos fazendo, sei lá, uma prova, estamos pensando numa coisa que vai acontecer daqui a 5 anos. Então, é como se a nossa própria alma tivesse uma questão de eternidade. Assim. Então, o intelecto percebe isso. Né? Então, vamos lá. Um outro detalhe interessante, uma observação que eu quero colocar aqui, sobre essa questão do senso comum, que foi até uma... Senso comum não, dos sentidos internos, que foi até uma discussão que teve até no Facebook sobre essa forma. Como a gente explica a questão da alma em uma pessoa com Alzheimer? Né? É uma pergunta, né? Porque assim, o Alzheimer, ele fere o corpo, né? Ele fere a matéria, ele fere o cérebro. E aí a pessoa, porque fere o cérebro, se torna um estado quase vegetativo, perde as suas memórias e tal. Como explicar a questão da alma? Vamos lá. A gente tem que explicar essa situação. Tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, como eu já falei, segundo São Tomás de Aquino, nós conhecemos pelos sentidos. Né? Nós conhecemos pelos sentidos. Então, se a gente tiver um defeito nos sentidos, atrapalha o conhecimento. Então, se a gente tiver um defeito no biológico, acaba atrapalhando a nossa forma de conhecer. Né? Então, isso pode acontecer. Mas um detalhe que eu quero dizer sobre isso, eu posso até colocar um estudo aqui sobre isso no final, vou passar depois para ser divulgado, é que na questão do Alzheimer, muitas vezes a pessoa nos estádios mais avançados de Alzheimer, né? Aquele estado que a pessoa esqueceu até quem ela era. Nos estádios mais avançados de Alzheimer, a pessoa ainda consegue lembrar de cor músicas e orações. Isso é interessante. Ou seja, o que os cientistas descobriram? Que músicas e orações que marcaram a alma daquela pessoa, que marcaram de uma forma a alma daquela pessoa,
ficam preservadas e elas conseguem ainda cantar. Então, por exemplo, aí mostra que tem alguma coisa que está além do biológico, de certa forma. É uma coisa que a ciência tem certa dificuldade de explicar, ou seja, coisas que marcam a gente ficam fixas. Eu posso citar até um exemplo do que aconteceu na minha família. Tem uma senhora que é conhecida da minha avó, né, ela me contou essa história, que ela estava no último grau de Alzheimer, esqueci até quem ela era, mas quando tocou a música do Círio de Nazaré, né, de Belém, ela cantou de cor toda a música. Uma coisa incrível, assim, uma coisa incrível. Então, rebater contra a alma usando o argumento do Alzheimer não dá certo, né? Seja por causa disso, seja por causa desse primeiro ponto que eu falei, seja por causa de outros. Então, beleza. Agora, terminando essa questão dos sentidos, vamos falar sobre a educação do imaginário em si, né? Bom, o que a gente pode falar sobre a educação do imaginário? A educação do imaginário, de certo sentido, é a destronação do intelecto, né? Por quê? O intelecto é que tem que ser o centro, né? É a vida intelectual que tem que ser o centro, e, em última análise, também a vida contemplativa, a vida espiritual, etc. Então, diferente do que o mundo moderno afirma, a visão, e o Olavo, diga-se, né, a visão dos santos sobre a imaginação era bem rígida. Santo Antônio Maria Clara dizia: procura sempre tê-la ocupada, a imaginação, em pensamentos úteis e proveitosos, cuidando com toda diligência a evitar os maus pensamentos, porque se os deixares entrar uma vez, não poderás depois lançá-los fora tão facilmente. E Santa Teresa d'Ávila falava que a imaginação era a louca da casa. E vários santos seguiram essa mesma visão, a de que a imaginação precisa ser controlada e não exaltada. Né? Então, quando a pessoa conhece, eu acabei de falar todo o processo de conhecimento, então tem que ir pelos sentidos externos, sentidos internos, até vir ser abstraído pelo intelecto. Quando a gente está assistindo uma obra de ficção, muitas vezes, eu quero desligar minha mente, não quero ficar pensando nessas coisas e tal. Você está no seu direito, amigão. Você está no seu direito, né? Agora, muitas vezes a pessoa desliga meio que assim, como se pudesse, né? Desliga o intelecto, né? E ao desligar o intelecto, deixa só os sentidos mais pueris, assim, mais infantis em prática, ou seja, os sentidos externos e os sentidos internos, especialmente a imaginação. Então a pessoa vê um filme, né? E aí nesse filme, digamos, está estimulando, como já tem em outros vídeos, está estimulando um adultério. Né? Então tem claramente uma mensagem no filme, é uma mensagem que a pessoa criticamente pode perceber a favor do adultério. Mas aquele filme tem um peso emocional, uma coisa que marca, tem um ator que gosta muito, tem uma abordagem muito boa no filme e tal, etc. A direção é muito boa, e aí a pessoa acaba desligando isso. E esse pensamento é incutido na cabeça dela e vai passando. Então é basicamente isso que muitos desses pensadores fazem. O Olavo usava isso, ele usava de duas artimanhas. Eram os palavrões. Quando você fala o palavrão atiça as paixões, né? E as paixões baixas. E quando a pessoa está com as paixões baixas atiçadas, ela não raciocina, ela não usa o intelecto. Então por isso que era mais fácil do Olavo incutir as ideias dele. Outro ponto que o Olavo também usava, né? É dessa questão de, leiam essas obras pagãs, essas obras de imaginação, estimula a imaginação e tal. Então estimulava mais essas obras da ficção. E a galera não estudava a vida dos santos, não estudava a doutrina católica. E era muito fácil. Eu não preciso estudar isso porque o Olavo já me ensina sobre isso. E a pessoa acabava não raciocinando. Então, esse tipo de visão é muito danosa. É realmente complicada. Então, com a Revolução Cultural dos anos 60, a imaginação começou a ocupar o lugar de honra, que deveria ser do intelecto, sendo exaltada ao extremo, né? Então a gente tem, por exemplo, o Albert Einstein, né? Que é um dos grandes nomes do mundo moderno. Aqui a gente tem um vídeo sobre teoria da relatividade, que a gente fala sobre ele, eu acho que eu até cito essa frase dele no vídeo. Mas, basicamente, o Einstein falava: a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação circunda o mundo. Olha esse tipo de visão. Então, quer dizer, a imaginação é melhor que o intelecto. E qual a implicação que esse tipo de coisa tem? Bom, é simples, a imaginação é o que há de pueril no homem. É aquilo que todos os animais também têm. Uma criança geralmente tem mais forte sua imaginação. Mas quando começa a fazer uso da razão, ela passa a superá-la, começa a amadurecer e tal, etc. Isso falando do aspecto psicológico, né? Na sociedade atual, isso não ocorre. E temos várias pessoas com mentalidade infantil, que não conseguem raciocinar e tal, etc. Pessoas que baseiam sua vida e suas opiniões de mundo no que vem em obras ficcionais, como filmes de super-heróis, novelas, séries, etc. Então a pessoa, ela não raciocina, né? Aí entra um ponto, né? O professor Marcelo Andrade já até fez uns trajes aqui. Ele tem um artigo, acho que está no site da Monfort, que é televisão, fast food envenenado para a alma, né? E lá ele fala sobre a abordagem da televisão e tal, e como ficou mais fácil incutir isso na mente das pessoas, né? Por meio da televisão. Então a pessoa desliga o cérebro, basicamente, assiste a televisão e absorve tudo que está lá, né? Basicamente isso. Não tem mais raciocínio, ela só absorve aquilo como sendo verdade. Isso vale principalmente quando você assiste na televisão coisas ficcionais. Então, hoje em dia, na verdade, ficou tão descarado que a galera que não é católica está começando a perceber, né?
Então, essas séries estão começando a colocar ideologias de forma extremamente descarada e tal, dessas coisas de super-heróis. E a galera tá percebendo que realmente não tá gostando. Mas por que isso? É porque na ficção a galera quer ver luta, quer ver a história, quer ver a viagens interdimensionais, essas coisas, e aí absorve aquilo como sendo verdade, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos, né? Tem um certo programa aí de humor americano, né? Que eu não vou falar aqui, né? Sobre ele, né? E nesse programa de humor, nesse programa de humor, é, é abordado lá, tem um personagem lá que eles vão para um outro universo, né, uma coisa assim, e aí nesse universo tá tudo desenvolvido, tudo chique, tudo top, assim, etc. E aí um dos personagens pergunta, mas por que o universo tá assim? Por que ficou tão bom assim? Ele falou, não, porque aqui... Ah, não, é porque aqui nesse universo não teve a repressão da Igreja Católica na Idade Média. E aí logo depois eles faziam umas outras piadas, umas outras coisas. Então, veja só, estão incutindo pensamentos dentro dessas obras e é muito fácil absorver aquilo como sendo verdade, né? Muito fácil. Bom, Inclusive, essa é a crença generalizada, né? Se você perguntar para qualquer pessoa sobre a Idade Média, já pensam logo em repressão, já sim, imaginam, assim, freiras dando tapas nos alunos, sei lá, nas escolas sim, católicas, né? Então isso as pessoas têm essa imagem, né, hoje em dia, por causa justamente disso, né? exato. Os professores tiveram seu papel nisso, né? A crise na educação com certeza teve seu papel, né? Então, assim, muitas vezes é culpa dos professores, mas assim, a, não poder, eu acho que a maior parte da culpa foi por causa que os pais não deixaram de educar os seus filhos. Os pais começaram a deixá-los consumir televisão, essas coisas assim. E aí, eles absorviam essas teorias como sendo verdade, né? Absorviam essas teorias como sendo verdade, essas falsas teorias, essas visões de mundo erradas, que são propagadas, né? A ficção é um veículo. É um filme que tem uma crítica a isso, é engraçado sobre isso. Tem um filme que é, eu acho que é aquele Matilda, que tem uma parte que a garota fala que ela quer ler o livro, né? Ela fala, eu queria ler um livro e tal. Aí o pai dela lá, que é um cara meio ignorante, fala, por que tem que ler o livro? Tem tudo na televisão, quer dizer, o livro critica isso. Então essa educação do imaginário, usar essas coisas de obras ficcionais para educar as crianças é muito danoso, né? Então a gente não pode dar ficção para criança. Não, tem nada a ver, não é isso que eu tô falando, né? A gente pode usar das ficções, principalmente quando a criança é bem criança, usar principalmente de fábulas, essas coisas, para educar as crianças, né? Agora tem que tomar muito cuidado, porque nessa fase a criança não raciocina direito, ela está com a imaginação aflorada. A forma que você vai educar ela vai interferir como é que ela vai ser na vida adulta, os vícios que ela vai ter, a personalidade que ela terá. A personalidade só é formada quando a criança tem 21 anos. Quando a criança é mais nova, ela tem muito influenciada pelo temperamento, certo? E aí, o meio interfere no temperamento, e aí quando o meio interfere no temperamento, juntos forma o caráter, né? Então a criança pode crescer e ter um mau caráter com 20, 21 anos. Por quê? Porque o meio não ajudou. Então, por exemplo, se você colocar obras ruins para ela, esse tipo de coisa, você pode transformar a criança num mau caráter. Não só questão de obras literárias e tal, mas a própria educação que você dá, né? É importante a gente falar sobre isso. Então, assim, essa visão permeou o mundo moderno. Então, hoje em dia, a gente tem umas coisas absurdas. Tem um cara que se tatua todo, tirou a orelha para poder parecer um réptil. A galera toma como base realmente as obras ficcionais para ter sua própria crítica da realidade. É uma coisa totalmente surreal, cara. Esses tempos eu li um livro do Stephen Hawking, né? Que é falecido Stephen Hawking, era ateu e tal. E ele falava que poderia existir um outro universo que a Lua é feita de queijo. Quer dizer, é uma coisa totalmente surreal. Parece que isso foi tirado de um conto da Disney. Mas é isso, basicamente. A galera se baseia suas ficções nisso, né? Mas aí, falando de tudo isso, desse perigo, como o mundo moderno destronou o intelecto e colocou a imaginação no centro, diante disso, cabe perguntar: é necessária uma educação do imaginário? Bom, se essa educação significa a superação do imaginário e o domínio do intelecto, parece que sim. Mas o que vemos na realidade é algo bem diferente. Então, por exemplo, não, eu quero dar um livro para o meu filho, sei lá, uma fábula, sei lá, sobre a, a cigarra e a formiga, por exemplo. Eu quero ensinar uma lição para ele. Então a gente pega a cigarra e a formiga, por exemplo, sendo uma lição de questão de ter que trabalhar duro e tal, e inclusive nas outras versões do conto, coloca até que a formiga demonstra uma certa caridade pela cigarra e tal, etc. Então, beleza. O conto tem uma moral. Eu quero usar essa obra para ensinar uma lição para meu filho, usar porque é mais fácil para ele ler. Beleza. Você pode usar, mas aí você vai evoluir para o meio intelectual posteriormente, certo? Quando o seu filho crescer, quando o seu filho tiver crescido, né?
Ele vai receber livros intelectuais que eu falo, questão de vida de santos, aprender o que é certo a fazer, porque o que importa na vida é isso, gente. O que importa é o caminho da perfeição, é a contemplação. Então, ele vai receber isso. Então, se a gente estiver falando desse tipo de educação do imaginário, a gente pode aceitar, mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê hoje em dia é um eruditismo e um mau entretenimento como solução a essa realidade. Aí a gente já critica contra os acadêmicos e o Luiz Gonzaga de Carvalho, né? Que é daquele Lucifer et ignorância, né? Ou melhor, Lumine et sapiência, né? Aquele centro lá deles, lá todo doido. Tem umas paradas bem complicadas lá. Talvez a gente até faça um vídeo falando especificamente deles. Né? Bom, essa questão de retorno aos clássicos da literatura, que era propagado pelo Olavo, está presente em alguns meios, do meio tradicional. Não? Então tem uma galera que parece que está no século XIX ainda, assim, quer se vestir daquela forma, quer usar obras, quer só ler coisas dessa época e tal, e eles querem pagar de cultos, de intelectuais e tal. É aquela galera que não quer ter certo divertimento e, tal, e acha que vai ler essas obras. Né? O problema é que muitas vezes a galera quer ler essas obras e não se concentra nas questões básicas do cristianismo. Né? Então, por exemplo, essa questão de ler clássicos de literatura como o Olavo, como contra os acadêmicos na sua lista recomenda, né? E depois passar para questões intelectivas e espirituais, é extremamente perigosa, né? Por alguns motivos que a gente vai listar aqui. Porque essa forma de pensamento de falar de eruditismo, não, vai ler a Ilíada, a Odisseia primeiro, depois dá uma lida em São Tomás de Aquino, depois dá uma lida na Vida dos Santos, primeiro tem que ler esses livros aqui para preparar a tua imaginação. Bom, em primeiro lugar, isso é errado porque essas obras, por vezes, trazem uma mentalidade pagã, não fazendo qualquer referência a Deus ou aos santos, trazendo uma linguagem rebuscada e de difícil entendimento. A pessoa perderá horas, talvez anos tentando compreender uma obra que no fim não ajudará em nada a seguir o caminho da perfeição, que é o que mais importa. Então a gente já falou aqui como na Idade Média foi usado isso. Né? Eles deram esses clássicos, né, esse eruditismo para a elite, e as crianças absorveram essas ideias ruins e não focaram no cristianismo. Em segundo lugar, por que perder tempo com essas obras pagãs se podemos ler a vida dos santos? Sim, pois isso seria uma excelente forma de educação do imaginário. Além de serem histórias reais, elas nos motivam no caminho da perfeição, e ao imitá-los, não há necessidade de ler todas as obras de Camões, se posso ler logo Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, que irá agregar bem mais para a minha vida e me ajudará a me tornar santo. Né? Em terceiro lugar, por que tenho que começar com esses clássicos e não com a doutrina e o conhecimento da igreja? Vemos uma crise doutrinal como nunca antes vista na história. Católicos nunca ouviram falar da doutrina do reinado social de Cristo, dupla beatitude. Eles desconhecem essas doutrinas, né? Por exemplo, naquele vídeo lá sobre o Palamas que a gente fez, que a gente falou, não, contra que o Palamas nega a visão beatífica. Teve cara daqueles uniatas que nem sabia o que era a visão beatífica. Aí dizia, não, o Palamas não nega, porque ele fala isso, e se ele falava, o doutrina do Palamas que negava a visão beatífica. Então a galera nem sabe o que é dupla beatitude, né? Por exemplo. Além de outras mais simples, como a visão da igreja em relação a contraceptivos. Tem gente que não sabe, a gente falou sobre isso no vídeo, sobre a homem e mulher em crise, né? Ou acho que homem e mulher em desarmonia, se não me engano. Né? Perder tempo lendo leituras pagãs e clássicos no mundo em que o conhecimento doutrinal é essencial é arriscar perder a fé. Né? Então, nada impede que a pessoa queira ler um clássico de literatura ou algum outro entretenimento, contanto que seja honesto. Mas sem essa necessidade de ler vários para ir estudar. Isso, na verdade, como eu já falei, é uma estratégia de gurus que querem que seus seguidores não estudem a doutrina para então serem enganados por suas heresias. Né? Então, nada impede que o cara, o meu hobby é ler essas coisas, o que eu gosto de ler Ilíada, Odisseia, beleza, cara. Só que assim, a questão da pessoa ler essas questões eruditas, se vestir de uma forma e falar de uma forma culta, não torna a pessoa superior a outra, nem mais madura que a outra. Isso aí é importante deixar claro, né? Porque muita gente transforma isso numa forma de quase caricata, né? Então, não, porque fulano se veste bem, usa terno, só usa terno, nada contra usar terno, claro. Principalmente na missa. Eu acho muito importante você usar a melhor roupa possível, né? Quero deixar muito claro isso, né? Não, fulano só usa terno, fulano fala de uma forma culta, fulano não faz essas diversões pagãs, assim, etc. Fulano só lê clássicos, etc. Só conversa sobre assuntos. Então ele é muito superior aos outros. Nem sempre. Muitas vezes essa pessoa está com esse tipo de literatura e justamente por causa disso não foca no principal, que é a doutrina da igreja. As doutrinas da igreja. Né? Muitos desses caras ficam lendo, não leem essas literaturas clássicas como a elite da Idade Média. Mas sabe o que eles leem? Leem esses filósofos modernos. Ficam perdendo tempo lendo esses filósofos modernos. Estão lendo Nietzsche, que eu admito, antes de ser convertido, perdi tempo lendo. Schopenhauer, Heidegger, Sartre. Ficam lendo esses filósofos modernos.
né? Eles ficam lendo esses filósofos modernos e tal, estudando sobre eles a fio, perdendo um tempo desnecessário estudando eles. Tempo que poderia ser investido estudando uma doutrina da igreja, sabendo a doutrina correta da igreja sobre vários pontos. Certo? Agora, claro, quero deixar só claro aqui algumas coisas também. É claro que tem a questão do dever de Estado, muitas vezes a pessoa tem que estudar esses assuntos, né? É necessário estudar. Mas, assim, priorizar uma leitura desses filósofos pagãos, principalmente para a pessoa que não é dever de Estado. E quando eu falo filósofos pagãos, estou englobando até os neopagãos, né? Tipo assim, você tem aqui esses filósofos modernos, Kant, Heidegger. Perder tempo estudando esse tipo de coisa. Com a desculpa de que eu tenho que saber sobre e tal, etc. Como para querer quase pagar de culto estudando esse tipo de literatura, é uma ideia totalmente equivocada. Porque muitas vezes eu já vi muita gente que lê esses filósofos pagãos, ou esses filósofos modernos, sabe de cor quase tudo deles. É expert, mas em doutrina da igreja tem posições extremamente erradas. Mas muito, muito erradas. Então do que adianta, no fim? Né? Sabedoria de verdade é aquilo que nos aproxima de Deus. Então a pessoa se afasta de Deus porque fica se concentrando nessas leituras, nesse tipo de coisa, né? Às vezes tem até uma questão também, né, que esse pessoal quer ler esses tipos de autores, né, com a desculpa de que quer refutá-los e coisas assim, e geralmente não, no fim das contas não funciona bem, né. Sim, exatamente. Então, muitas vezes eles vêm com essa abordagem, não, tô lendo para querer refutar. Bom, primeiro ponto. Se não é o seu dever de Estado, não tem por que você perder tempo lendo isso. Você já leu a Suma Teológica? Você já leu. Você está aqui, Aristóteles. Você já leu Aristóteles? Você já leu esses outros livros? Não. Por que tu queres refutar isso aí? É teu dever de Estado fazer isso? Não. Então tu tá perdendo tempo da tua vida. Tempo que tu poderia estar usando com oração, tempo que tu poderia estar usando lendo obras, etc. Então, não é teu dever de Estado. Segundo, é meu dever de Estado. Mas para que perder tempo só com isso? Tempo que tu poderias usar com outras coisas, que tu poderias usar estudando vida de santos. Para que se concentrar só nisso? E outra coisa, muitas vezes para refutar esses autores, é complicado, porque a pessoa pode acabar absorvendo algumas ideias desses caras. Né? Eu posso falar por mim mesmo. Quando eu comecei a ler Nietzsche, eu não tinha alguns pensamentos do Nietzsche. Como eu fui lendo e eu não concordava, eu fui absorvendo algumas coisas dele. Então, tem que tomar muito cuidado. Geralmente você consultar com um padre, mas é isso que eu estou falando. Então, se não é dever de Estado, é complicado você falar para a pessoa ficar perdendo tempo lendo só isso. Claro que ela pode ler, claro que ela pode tentar, se ela acha que ela se garante, mas, sinceramente, muitos perdem tempo com isso, e essas pessoas são vistas como cultas, como intelectuais, porque tem esse conhecimento dos autores pagãos, dos filósofos modernos e tal, etc. E aí, por exemplo, isso é muito comum, por exemplo, em alguns setores da Opus Dei, né? Eles propagam esse tipo de coisa, né? Fazem um grupo de jovens, e aí não querem, para começar, não falam sobre os santos, não falam sobre Santo Tomás de Aquino, não falam sobre Tomil. Começam dando aula sobre filósofos modernos. Quer dizer, o que é isso? Né? Não faz o menor sentido. Você tem que ensinar o certo para depois dizer o que os errados falam. Né? E, bom, então prosseguindo. Aí outra coisa que pode acontecer também, aí é um outro extremo, né? Esse é o primeiro extremo que eu falei. Né? Tem um outro extremo que fala sobre esse extremo fala sobre aquela galera que é daquele ponto que eu falei no início. A ficção, eu desligo a minha mente porque eu quero relaxar. Só quero ver, quero só me divertir. Só isso que eu quero. Então a galera fica escutando umas músicas meio ruins, por exemplo, sertanejos, que eu acho sertanejo, assim, aí é uma opinião minha, tá? Não tô na opinião de padre, assim, de nada. Eu acho que um católico, assim, tem que fugir de sertanejo, porque sertanejo tem uma visão totalmente equivocada de mundo, uma visão que ensina um tipo de amor muito horrível, um amor que afeta a pessoa, que atiça as paixões. Então, assim, minha opinião, eu detesto sertanejo. Tá? Esses novos, né, esses sertanejos universitários, antigos, eu até aprecio alguns. Eu não tô falando que escutar sertanejo é pecado, tá? Por favor, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo que eu acho que não convém pra um católico escutar esse tipo de coisa. Rock também, alguns rocks, assim, pra mim, não tem que estudar. Então a pessoa fica perdendo tempo vendo essas músicas, consumindo alguns materiais com essas coisas de super-heróis, essas coisas assim, não se concentra de novo na vida de oração, não se concentra na vida intelectiva. E aí a gente gera pessoas extremamente infantilizadas, pessoas que não têm um bom controle das suas paixões. Por quê? Porque coloca o entretenimento no lugar que não devia estar. O entretenimento devia ser para nós relaxarmos, para nós relaxarmos para poder aproveitar mais a Deus, para gozar mais de Deus, né? É isso que deveria ser o entretenimento. E aí a pessoa usa o entretenimento, né, como quase uma forma que dita a sua vida. Então tem gente que, por exemplo, não tem rotina de oração fixa, mas sabe todas as músicas de tal cantor, tal, etc, por exemplo. Então, isso também é uma coisa desregrada. Embora esse tipo de gente talvez seja menos pior do que os outros que eu citei, das questões dos
que querem pagar de cultos intelectuais e ficam propagando esses filósofos modernos. Por quê? Porque esses que propagam filósofos modernos têm uma capa de virtude, uma capa de intelectualidade. Essas outras pessoas, pelo contrário, às vezes são escrachadas, são criticadas por causa disso. Ah, o que, é que um católico está fazendo? Principalmente no meio tradicional, o que, é que o católico está fazendo isso? Então, é, então, em todos esses pontos, a gente está colocando a imaginação no lugar que ela não deveria estar. Então, tudo isso engloba a educação do imaginário, tudo isso engloba essa questão do falso eruditismo, essa questão da má ficção, tudo isso engloba. Então, para mim, a solução para isso é, se a pessoa quer aproveitar a vida, se a pessoa quer aproveitar o dia e tal, relaxar, para depois poder rezar mais e tal, dose bem o seu tempo, controle bem o seu tempo e controle a sua imaginação. Não existe isso de você querer, não, vou ver tal filme para educar o meu imaginário. Eu já vi gente recomendando, essa galera de educação do imaginário, recomendando um filme que tem cenas imorais e tem traição no filme. Quer dizer, pra que recomendar isso? Né? Recomenda se quer ver um filme, vê um filme bom, algum filme que por exemplo, alguns que o professor Nogueira recomendou, por exemplo, aquele A Felicidade Não Se Compra, por exemplo. Assiste esse filme, alguma coisa assim, para relaxar, mas sempre querendo levar para o intelecto, raciocinar, ter pensamento crítico. Isso não tem mais, né? Muito por causa dessa questão. Bom, eu acho que é isso o vídeo. Acho que fica por aqui. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Pedro? Não, eu acho que foi bem tratado o assunto. Talvez possa surgir alguns questionamentos nos comentários, né? E o senhor Certo. poderia sanar as dúvidas através da caixinha, né, de comentários. Claro, eu posso. Eu Então, posso. Se a pessoa preferir, se o texto for muito longo e tal, ela pode me mandar por e-mail a dúvida e eu respondo no vídeo de respostas que eu falei, tá? Então, eu vou tentar colocar no links aqui, na descrição, os textos sobre Alzheimer que eu falei, o curso, né? O curso que eu fiz, quem quiser se aprofundar nessa questão das camadas de personalidade, as formas de conhecimento, né? Essa questão que essa galera aí do Olavo fala que a gente conhece por intuição e tal, etc. Umas coisas bem doidas assim. Aí pode ver o curso. Vou tentar colocar as outras referências que eu falei aqui, né? Mas enfim, quem quiser pode mandar pelos comentários a dúvida, mas pode mandar por e-mail também. O e-mail vai estar aqui na descrição. certo. Ah, outra coisa também é que o professor Nogueira ele recomendou vários filmes que são muito bons, né? Que são filmes que realmente vão te levar a uma reflexão, a usar a racionalidade, a razão, né? De uma maneira mais saudável. E a gente poderia, né, deixar aqui na descrição o link. Eu acho que ele tem uma postagem no Facebook a respeito disso, né? Ele fez uma lista. Ele tem uma postagem. A gente fez um TED Talk sobre cinema também, que eu acho que ele Sim, fala um pouco sim. sobre isso lá. Sim, ele falou bastante sobre isso nesse TED Talk, nessa edição, né? E Uhum, ficou uma lista, eu acho que tem mais de 50 filmes, então realmente não tem desculpa, assim, tem muitos filmes bons que podem ser sim. consumidos, né? E ao Uhum, invés de se assistir filmes modernos, né, digamos assim, mais contemporâneos, que não acrescentam em nada, geralmente são cheios de modéstia, né? Tem muitas coisas que não convém a um católico ver, sim. enfim, né? Acho que seria isso, né, por hoje. Tudo bem. Então, obrigado a todos, obrigado, Pedro, e é isso, gente. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Salve Maria.